Sim, Mauro. Iniciando com Romanos capítulo 8, por favor. Vamos prestar atenção nos detalhes desses textos. Tá bom o som, pessoal? Melhorou agora. Para mim tá bom. Transformados à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, os versículos 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Senhores, Deus nos predestinou a ser imagem de Cristo. Então, quem é cristão, quem crê na vida eterna, quem crê em Cristo, tem que entender que nós fomos predestinados a ter a imagem e semelhança de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ainda em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, sacrifício significa sacro ofício, é um trabalho para Deus. Então está claro que a vida cristã é um sacro ofício, não é mar de rosas, não é mar de belezas. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha aí, não é para se conformar com esse mundo, senhores. Não é para se conformar com o que está acontecendo. É para se transformar, não é para se conformar. Então, se você entende que nasceu de novo, verifica dentro de você se você está se transformando, porque a pessoa percebe isso. E não é para se conformar com esse mundo, não dá para se conformar com nada dos valores mundanos. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por último, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 46 a 50. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 46 a 50. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem, aqui está falando de Adão, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, isto é, Adão, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Está firme, irmãos, carne e sangue. Aqui ele está dizendo do homem terreno, o homem Adão, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, o que vai herdar o reino de Deus? Aquilo que traz a imagem do celestial. Pois bem, meus irmãos, vamos resumir esses 3 textos em poucas palavras, porque esses textos, eles são o quadro do tema
desta mensagem: transformados à imagem de Cristo. E aqui nós podemos ver 3 textos com uma extraordinária substância espiritual, de revelação, de aplicações, que vão nos ajudar a entender como que é essa transformação. Isso faz uma grande diferença na nossa vida, irmãos. Você não faz ideia o quanto isso pode mudar sua vida para sempre. Eu digo para vocês, e não estou aqui fazendo nenhum julgamento, mas eu digo para vocês que boa parte, ou um grande número das pessoas que estão aqui, estão num processo muito vagaroso, muito lento na sua conversão. A conversão, ela é progressiva, ela não é estática. Uma outra coisa que eu vou afirmar: possivelmente, a grande maioria de vocês aqui, nunca pararam para estudar sua mente. Ou vou abranger um pouco mais, sua alma. Embora o enfoque é mente, então volto aqui para a mente. Vocês se preocupam com o corpo. Hoje é uma moda, não estou dizendo que está errado, não estou exercendo crítica, mas eu quero dizer o seguinte: o homem moderno, ele se preocupa muito com a sua imagem pessoal, seu corpo. Ele preocupa muito com a sua imagem, com a sua face. As mulheres, os homens, vão para a academia, tomam suplementos, malham, gastam horas, dias, dinheiro, porque elas são infelizes com o seu corpo. Aumenta ali, tira ali, sobe ali, desce ali, faz de tudo para o seu corpo, mas não se preocupa nada com a sua mente. E o problema da sua infelicidade não está no seu corpo, está na sua mente. Compreende, irmãos? Não é melhorar o seu rosto, é a sua mente. O problema da sua estima não foi porque você se olhou no espelho, porque as pessoas se olham no espelho e falam: nossa, tenho que tirar isso aqui, tenho que tirar aquilo ali, tenho que arrumar o nariz, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não é verdade? Porque olhou no espelho. Mas se você se olhar na luz de Deus, você vai ver coisas piores. São essas coisas que te fazem infeliz. Entende? E você está melhorando a sua imagem. Eu não estou dizendo que está errado não, viu, irmãos? Eu estou dizendo que esse não é o foco principal da sua vida. Eu estou dizendo que as pessoas estão colocando isso como foco principal. Pensa que o tempo que você gasta preocupado com o seu corpo, você gastasse preocupado em exercitar a sua mente na piedade, na devoção. Pense o tempo que você passa na academia malhando, se você passasse aos pés do Senhor orando, como que você seria? Essa é a razão, irmãos, de nós sermos uma igreja. Quando eu falo nós aqui, eu me refiro de maneira geral, a igreja de maneira geral. Ela está lotada de pessoas emocionalmente doentes, emocionalmente escravizadas, insatisfeitas. E essa insatisfação, ela é transmitida na reunião, na vida cristã, no relacionamento com Deus, na oração. Vamos fazer um check-up aqui agora, irmãos. Não é cardíaco, não, é um check-up espiritual, tá bom? Deixa eu fazer umas perguntas para vocês, se você responde para você, seu questionário. Qual é o tempo gasto com a vida devocional? Quanto tempo você gasta com a vida devocional? Vou te ajudar, vou te colocar um parâmetro. Quanto tempo você gasta em rede social? Mede o tempo que você gasta com rede social e vida devocional. Você não tem rede social? Então tá bom, vou te dar um outro ponto para você se alinhar. Qual o tempo que você gasta com filmes, cinemas, jogo de futebol, e o tempo que você gasta com a sua devoção espiritual? Coloque alguma coisa que realmente você concentra os seus afetos, sua atenção. Colocou? É só para ajudar vocês. Não estou fazendo crítica a isso não. Quem tem que te convencer é o Espírito Santo e não eu. Coloque isso aí e coloque do outro lado se você tem uma medida maior
uma inquietação maior, uma busca maior pela vida devocional. Porque se não tem, eu quero te falar, irmão, pode ser que a sua salvação é extremamente periférica, você está patinando. Essa é a razão da frieza, da indiferença, do vazio. Essa é a questão, porque lá no seu trabalho as pessoas te acham um homem vazio, te acham uma mulher vazia. Esta é a razão porque no seu casamento você não consegue brilhar, você não consegue ser luz. Compreende, irmãos? Aonde está o problema dos nossos fracassos? É na nossa mente. É porque nós não temos vida devocional nenhuma e nós... Bom, senhores, acho que tem um bom assunto para nós aí, né? Com esses primeiros 10 minutos. E eu queria saber de vocês, enfim, o que vocês acham, né? Dessas colocações aí do Luiz. Ruth, o que você acha, Ruth? É uma realidade que acontece em geral com as pessoas, né? Elas dão muito mais atenção, às vezes, para um programa de televisão, para as redes sociais em si, né? Do que para a vida devocional em si, né? De ler a palavra, de escutar uma palavra, né? E aos poucos, né, que a gente vem tentando mudar, né? Levar um pouquinho disso para as pessoas, né? Eu mudei muito nesse aspecto, né? Hoje eu sempre escuto alguns vídeos, eu costumo ler algumas coisas, né? E são coisas que a gente, conforme a gente vai lendo, a gente vai gostando e vai querendo aprender mais, né? É uma coisa que vai envolvendo a gente, né? Eu diria que é o Espírito Santo agindo na gente, para a gente conseguir compreender melhor as coisas, né? E desenvolver, né, esse lado, né, da palavra, da vida devocional. Eu tenho exatamente hoje uma consciência, né, disso, já não é de hoje, mas eu queria dizer que a Academia Dynamis, né, que na verdade parte de uma ideia que é o empreendedorismo cristão, ou seja, as pessoas empreenderem, e empreender aí não é só um trabalho para ganhar dinheiro, é empreender a vida, é empreender ir ao cinema, é empreender ir para a praia, é empreender e fazer qualquer coisa, até a ginástica, a academia. O problema é que cada coisa que a gente empreende sendo um cristão verdadeiro. Eu tenho que ir para a academia com a motivação certa. Eu tenho que ir para as redes sociais com a motivação certa. O religioso, ele se proíbe de algumas coisas, mas o problema é a motivação. Eu já ouvi esse vídeo algumas vezes e ele vai... Quero que vocês ouçam, porque a gente vai continuar nas próximas semanas, eu acho. Mas é muito bom se todo mundo ouvisse esse vídeo, né? E a gente fosse digerindo ele, entendendo isso,
Porque só esse ato de entender isso e ver o problema dentro da gente, capaz de alguém nascer de novo. Ele vai falar do novo nascimento, porque essa transformação que está aí, está na Bíblia, ela só é possível a partir do novo nascimento. Quando ele falou do novo homem, é um homem que não é mais carne e sangue. Ele é espiritual. Esse é o novo nascimento. Cleito, o que você acha? O que você pode trazer de amor para todos nós? Eu concordo também, que a gente perde muito tempo com coisas superficiais, né? Mas acho que tem tempo para tudo também. Né? Tá até na Bíblia, tudo tem seu tempo. Então, se a gente se organizar direito, tem tempo para orar, tem tempo para trabalhar, tem um tempo para ter o lazer. E como você falou, em todos esses momentos, a gente sempre tem que estar com a consciência em Cristo, pensando nele. Né? Não significa que eu vou ficar o dia inteiro lendo a Bíblia que eu vou estar absorvendo aquilo e que vai valer. Às vezes eu estou no trabalho e estou com a motivação certa e vale mais do que se eu tivesse ficado em casa sem lendo a Bíblia, mas se fossem palavras em vão. Né? Ô, Cleiton, deixa eu fazer uma observação, que vale para todo mundo. Muito mais, né, do que ler a Bíblia, é ouvir o Espírito Santo ao ler a Bíblia. Então, eu só quero colocar essa linguagem que, se eu estou aqui falando, eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Se eu estou na academia, eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Uma viagem, se eu passo horas fazendo um trabalho, como nós somos engenheiros civis e trabalhamos nessa área, geotecnia, nós temos que estar sendo guiados pelo Espírito Santo. E o problema da religiosidade é exatamente não entender que é o Espírito Santo que, inclusive, vai tocar o coração daquele que não nasceu de novo. Não sou eu e não é nenhum outro ser humano. Cristo mandou a gente pregar, mas não convencer o outro. Quem convence é o Espírito Santo. Concorda com essa observação? Sim, com certeza. Porque por isso que é bom assimilar o que está nas nossas lives, a gente vem procurando o que é? Atingir coração de pessoas. Agora, quem é que entra no coração, quem entra dentro do interior do ser humano é o Espírito Santo, não é o ser humano, não é carne e osso, é o Espírito. Porque até ler a Bíblia de uma forma por letras, como ler um livro, não adianta nada. Eu tenho que ler com amor, eu tenho que ler procurando a revelação. E agora, Adilson, você que sabe muito mais, faz as correções aí ou complementações devidas pelo seu conhecimento muito mais apurado que a gente. Mauro, agora não vai dar para eu falar isso. Eu estou ouvindo, mas não tem como eu falar que eu estou em atividade. Você está dirigindo, né? Tá Eu tenho bom. alguns posicionamentos a respeito do que já foi dito. Aí na próxima live eu trago. Isso, legal. Porque esse vídeo continua, está disponível na nossa rede social e é isso que a gente quer, uma continuidade disso, até para poder fazer a devida assimilação. E a observação que certamente você tem aí para fazer para todos nós. Eu estou fazendo o que eu posso e estou pedindo aí para os outros também falarem sobre isso. Carlos, fala um pouquinho aí, o que você acha? Mauro, eu tô boiando aqui, que eu acabei de chegar também da obra, mas eu entendi um final aqui, tá? Que é a questão do novo nascimento, né? O Cleiton falou que tem seu tempo e tudo. Eu também concordo, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tempo, né? Quando as coisas chegam pra gente, a
A gente tem que ter olho para interpretar as coisas de boa que chega e entender que aquilo é para nossa melhora e cooperar com aquilo, né? Essa história do tempo, né? Tempo para isso, tempo para aquilo, esse termo, né? Tempo para isso, tempo para aquilo, eu entendo que nós temos o tempo todo para Cristo. Quando fala, ele vai falar ainda do culto racional. O culto racional é exatamente ficar 24 horas com Cristo. Não é tempo, não é um tempo para Cristo, um tempo para as outras coisas. Não, é tudo para Cristo. Agora, não quer dizer que eu tendo o primeiro amor em Cristo, que eu não possa ir para academia, que eu não possa namorar, que eu não possa viajar, que eu não possa comprar coisa, que eu não posso estar nas redes sociais, mas primeiro Cristo. Então, por isso que quando o Cleito falou tempo para isso, tempo para aquilo, eu tenho um sentimento que é 24 horas. Que o culto racional, porque quando eu tive um estalo, entender que nós temos que trabalhar 24 horas, portanto, quando nós estamos fazendo um cálculo de estabilidade de talude, quando nós estamos fazendo uma sondagem, uma coleta de amostra, um ensaio do laboratório, nós temos que estar com Cristo, nós temos que falar com o Espírito Santo. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. É isso que o nosso Pai Celestial quer. É isso que ele está tentando dizer para nós há 2000 anos. Quando ele mandou Cristo e Cristo foi crucificado. Camila, o que você tem a dizer aí? Fala um pouquinho. Não, Mauro, eu concordo um pouquinho com cada um que falou, mas eu acho que é por isso que a gente não pode tentar impor nada a ninguém, né? Eu acho que cada um tem um tempo certo para o Espírito Santo falar com você e agir, né? Deixa eu comentar para você. Esse sentimento que o outro está forçando as coisas, o problema está dentro da gente, não no... Porque esse sentimento que o outro está me forçando, se eu tiver o Espírito Santo, eu não estou preocupado com o outro está me forçando. O Espírito Santo vai saber, eu ouvir o que tem de Cristo do outro. Ele vai fazer a seleção. Porque quando eu vejo o problema, qualquer tipo de problema no outro, é porque eu não estou vendo em mim. Porque se eu tiver Espírito Santo, qual é o problema que o outro me xingue, me ofenda? Nenhum. Na verdade, as circunstâncias más que nos ocorrem, Deus está vendo e está permitindo. Quer seja a morte, a perda de um órgão, um câncer, uma facada, como tomou o nosso presidente, que hoje está convalescido. Você acha que Deus não está vendo? Está vendo tudo. Para o nosso aprendizado, né, Mauro? Exato. Essa é a transformação. Só que quando nós não temos Espírito Santo, nós não temos discernimento espiritual. Aí a gente põe o problema fora, ou seja, na carne. Ninguém é perfeito. O único perfeito foi Cristo. Por isso que nós temos que andar com a mente. Essa transformação é na mente de Cristo. Só a mente de Cristo é perfeita. A nossa não vale nada, pode dizer. E tanto não vai valer nada se a gente não fizer essa conversão, essa vivificação do espírito e essa transformação, que também tem o nome de santificação, a gente pode perder a vida espiritual. Porque nós não temos a vida espiritual se nós não nascermos de novo. Não é isso, Camila? Sim, Mauro, eu concordo. Porque, na verdade,
até essa palavra que as pessoas falam, o Carlos acabou de falar também, que concordava, não concordava, sabe? Nós não temos que, na verdade, concordar ou não concordar com o outro. Nós temos que ouvir o Espírito Santo. Porque nós, sem Espírito Santo, não sabemos o que fazemos. Cristo falou isso na cruz. Cristo falou isso na cruz. E ele não falou que a mãe dele sabia o que fazia. Ele falou, eles não sabem. E lá no pé da cruz estava a mãe dele. Os irmãos dele nem estavam lá, não são citados. Então, nós temos que entender a vida espiritual. Eu, por exemplo, estava escrevendo a frase, sempre metendo pau na religião, e é uma vírgula que o inimigo punha na minha fala. Aí, um belo dia, o Espírito Santo falou, não, você está escrevendo errado, topeira. Aí eu comecei a escrever que a vida espiritual é muito, muito, muito mais do que a religião. Então, nós temos que ver ao nosso lado onde predomina a cultura, onde predomina valores sociais, de dinheiro, de poder, de tudo que esse mundo tem, inclusive a religião, memorizar a palavra de Deus de ponta a ponta. A vida espiritual é mais do que tudo isso, mas astronomicamente mais do que tudo isso. É isso, Ruth? Microfone. Não estão te ouvindo não, Ruth. Então, Mas tá baixinho. Nisso que você falou, Mauro, acho importante você colocar esse último seu comentário sobre a vírgula e tudo mais, porque o cristão ele é continuamente atacado a todo momento. Então, o inimigo ele sempre quer colocar palavras na sua cabeça e sempre ele vai falar com você. Então, você às vezes pensa que não, aquilo é o certo, aquilo que está falando é o certo, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não falar não seja a ação do Espírito Santo, mas seja a ação do inimigo. E entender que, como você colocou no começo, a gente está sempre errando e a gente tem que estar sempre vendo o nosso erro para melhorar. Lógico. Só que o discernimento do erro só vai vir para aquele que tem Espírito Santo. O homem não consegue, sem Espírito Santo, ter discernimento correto. Esse é o ponto. E todo mundo vai errar. É isso mesmo. Agora, quando eu começo a ver o erro do outro, eu começo a não ver o meu. Porque quando a gente vê o erro do outro, o que Cristo fazia? O que ele fazia, Cleito? Quando ele via o erro dos outros? Do Pedro, por exemplo, lá. Quando o Pedro dá uma dura nele para não ir para Jerusalém. Acho que a Demô estava. Hã? A Demô estava, né? Isso, advertia. Então, quando você vê um parente, um amigo, um colega de trabalho fazendo uma coisa que você julga equivocada, você tem que advertir. Tem muita religião que não orienta assim, a própria religião não adverte. Ela ainda fala que, estando com Deus, vai dar tudo certo. Isso não é uma verdade. Estando com Deus, vai dar tudo certo. E a sua parte? Tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte a gente não faz se não tiver Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, eu tenho que nascer de novo. E cada um, quando começa a ver dentro dele a transformação, que é isso que nós vamos abordar aí pelo menos 4 quintas-feiras, além dessa mais 3, sei lá.
É isso que nós temos que digerir, é isso que nós estamos fazendo aqui. E quem vai ouvir gravação, é isso que tem que fazer. Nós temos que ver se, com essa vontade, com esse amor por Deus, a gente consegue ter amor pelo outro. E não atacar o outro de alguma forma. Porque nós vamos ser usados para atacar o outro. Para fazer uma palavra errada. Agora, quando alguém fala uma palavra errada, eu tenho que advertir. E vocês têm que advertir. Não importa quem seja. Agora, tem uma outra questão interessante para se colocar, que é a autoridade. Isso é uma outra questão, nem vamos abordar agora. Vamos abordar, faz de conta que não estamos falando aqui de autoridade. Estamos falando de a relação da Igreja de Deus, ou até para formar a Igreja de Deus. E aí, Ruth, você estava com o microfone desligado, ligou? Faça suas considerações. Depois eu vou perguntar para a Darlene. Mauro, como, assim, como você falou, e um pouquinho que o Cleiton falou também, né? A religião, ela não faz sentido se você não estiver andando junto com o Espírito Santo, sem você aplicar ela no seu dia a dia e sem se viver, né, sem você ter nascido realmente de novo. É isso aí. E outra coisa que eu percebo nas suas palavras há pouco eu falei de concorda ou não concorda. E aí eu percebi você falar, eu vi você e o Cleiton. Senhores, nós temos que ouvir o Espírito Santo, não é o Cleiton, muito menos o Mauro, muito menos... Não, nós temos que ouvir o Espírito Santo. É isso que vocês... Nós tínhamos que começar a falar, peraí. E o inimigo está ao meu derredor, tentando pôr uma vírgula onde tem, pôr um ponto de exclamação onde não é para ter, uma pergunta onde não é para ter. Mas eu não posso ter medo de falar. Quem me deixa com medo de falar? Qual o problema de falar errado? Se o Espírito Santo vai me corrigir. O importante é eu ter o meu coração cheio de amor para dar. Agora, se o inimigo consegue pegar uma brechinha aqui, entrar e falar uma bobagem, eu peço perdão. Por isso que tem que orar. Eu acho que esse que é o ponto. Concordo, discordo. Não, você falou isso, falou aquilo. Não, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, nós temos que estar cheios do Espírito Santo, nós temos que nascer de novo, nós temos que sentir todo dia uma transformação de dentro de nós. E aí? Darlene, o que você acha dessa conversa? O que o Espírito Santo está te falando? O vídeo do pastor Luiz, né, ele nos traz uma reflexão, né, sobre quando somos realmente transformados, nós passamos a colocar em primeiro lugar coisas espirituais, seguir a Deus, seus ensinamentos, e não coisas supérfluas, né? Primeiro plano, é o primeiro amor, é sobretudo. O problema é quando você tira o sobretudo e passa a ser o primeiro amor qualquer coisa, pode ser o trabalho. Né? Então, eu sou um profissional brilhante, sou um aluno brilhante, eu sou um chefe brilhante, eu sou... Se eu colocar esse amor pelo trabalho, mas não teve Cristo em cima, está errado.
E a sociedade nos educou errado. A ter um diploma, a ter dinheiro, a ter tudo que a sociedade fala que a gente deve ter. Até fala que a gente deve ter essas coisas para ser alguém. Mas Deus não fez isso assim. Esse é o homem adâmico que pensa que é ele. O homem espiritual é espiritual, ele é guiado pelo Espírito, então não é ele. Entendeu, Darlene? É por aí? Você está compreendendo isso? Sim, entendi. E não é o que eu estou falando, é o que o Espírito Santo pode estar falando a partir de mim. E à medida que você tem Espírito Santo, o Adilson, na semana que vem, ele vai fazer as considerações dele. Então, ele vai conseguir, que ele tem mais competência do que nós, ele vai conseguir levantar algumas coisas que a gente não enxerga. E assim espero. Ele tem que me advertir. Inclusive, é uma obrigação espiritual advertir o outro. E é muito difícil, viu? Porque advertir o outro fica bravo. O outro fica bravo. Eu já tive processo por amar e advertir o outro. Por quê? É o jeito que eu falo. Bom, porque eles não pegam o que tem de bom no jeito que eu falo. Vai ficar vendo a parte ruim. Não olha para a parte adâmica do outro, olha para a parte espiritual do outro. Olha para o Espírito Santo. Se identifica. Tenha mais o Espírito, e aí você vai ficar tendo misericórdia do outro que fala errado, que não faz certo. Quando a gente tem que ver o erro do outro, a gente tem que ver com misericórdia. Não foi o que Cristo fez na cruz, quando falou que, do jeito que ele estava na cruz, e ainda ele vira e fala, eles não sabem o que fazem. Ele foi misericordioso. Uma coisa que eu estudei esse fim de semana, apesar que não é bem o... antes que eu me distraia com outra coisa, a questão aí do transformar, da Lene, e todos vocês. É muito claro, eu posso explicar isso para vocês, que acho que isso eu não estou errado, se tiver, o Adilson vai me corrigir na próxima quinta. Uma coisa é nascer de novo, por sinal, o Adilson, ele me orientou a nós, muitos estavam junto com ele, no início do ano passado. Ele tocou forte, do jeito que ele fala, ele tocou forte. Sem o novo nascimento não adianta nada. Mais ou menos isso, querendo palavrear o que ele falou. Ele falou, não adianta ficar falando de Deus se você não entende que você tem que nascer de novo. Ou seja, você tem que ter uma vida espiritual. É nascer. Paulo fala da história do leitinho. Ele tinha discípulos, Paulo, apóstolo, que ele tinha orientado, o discípulo dele tinha nascido de novo, e ele vira e adverte o discípulo, dizendo que eles tinham que tomar leite, querendo dizer que era um nenê, que não podia dar carne sólida. É uma analogia para dizer um nenê. Eu estou me transformando todo dia. Ainda acho que talvez eu seja um menino ainda, talvez larguei o nenê para ter um pouquinho de discernimento, agora eu sou um menino espiritual. Cada um tem que olhar dentro de si. O que nós não podemos é não entender que é diferente o ser adâmico e aquele que nasceu no espírito, ele passa a ser um ser que anda no plano horizontal, como eu falo, e no plano vertical. Senão ele não anda no plano vertical, ele não vai entender. E aí, Carlos? Você que anda por aí com pessoas bastante simples do ponto de vista da academia, não é difícil
também não é só nesse plano de pessoas menos privilegiadas economicamente, a dificuldade de relacionamento está muito difícil. O que você acha, Carlos? Bom, eu sou um cara que, desde muito novo, já tive muita rejeição e praticamente aprendi a lidar com isso. Teve uma vez que eu até falei para você, você até gostou da palavra, de tanto apanhar, você acaba prendendo onde dói e não liga mais para isso, tá? Mas sempre superei isso daí, nunca me abati, ao contrário de muitas pessoas que entram em depressão, tenta se matar, fica cabisbaixo, fica doente. Graças a Deus eu nunca fui pego por essas armadilhas e fui um cara também na minha vida que já dei muito trabalho, já fiz muitos pecados, muitos erros e como que eu posso dizer? Hoje eu me encontro numa posição diferente. Apesar de antes eu não ter uma alimentação espiritual como eu tenho hoje, graças a Deus que tem vocês aí para trazer esse caminho, trazer essa palavra, trazer essa visão para a gente, tá? Hoje tem, mas antes não tinha, era seco, era você, a vida e o mundo solto, e seja o que Deus quiser. Então, nesse cenário ali, tudo pode acontecer e tudo acontece. Então, graças a Deus, hoje eu me vejo num cenário que pô, vários, né? Como você falou assim, pessoas aqui, tenho vários amigos meus de muito tempo que já não estão mais aqui, que morreu também em outros caminhos, outros que estão presos, entendeu? O cenário é muito triste, Mauro. Hoje eu me vejo numa situação que eu levanto a mão para o céu e dou graças a Deus que eu consegui me safar, mas não porque eu fui lá e me safei sozinho que eu fui buscar. É uma coisa que aconteceu naturalmente, assim, né? Aí a gente coloca o tempo. Não, mas será que é o tempo mesmo? Ou tem gente que acredita que é destino? É destino? Não, eu também não sou muito acepto a isso, entendeu? Então, é um campo bem grande, a mente fica confusa até às vezes. Carlos, sabe que eu vou sugerir uma coisa que eu fiz o ano passado? Você sabe que o turning point de ser um ser adâmico para ser um ser espiritual é o novo nascimento, né? E a comparação com o nenê é muito interessante, né? Acabei de dizer que eu acho que sou um menino, né? Eu não sou um senhor de 66 anos, sou um menino, sei lá, 8, 10, 12 anos, 15, não sei. Quando eu falo isso, eu estou falando do coração. E cada um devia de ver isso. Agora, falando de você, cara, sabe o que você devia fazer, que eu aconselho a todos? Se você acha que nasceu de novo, para não ficar um aspecto assim, intelectual. Intelectual é aquele que fala, eu nasci, eu isso. Ou então, mas não ficar em cima do muro dentro de si mesmo, né? Não que você vá mostrar para os outros isso, mas às vezes dentro de si mesmo, você nem sabe da. Isso. Carlos, eu nasci aos 19 anos e não sabia. Eu fiquei sabendo, que seja 5 anos atrás. Por quê? Porque eu tive uma vida de nenê espiritual de cerca de 40 anos. Mas agora eu tenho que estar aqui pregando, porque ainda bem que, apesar de ser 40 anos, agora eu tenho um discernimento espiritual. E é o que me faltou, é o que você acabou de dizer, é uma oportunidade de... Por isso que fala da igreja. Qual a importância da igreja? É você encontrar alguém que também nasceu de novo. Porque aí você está falando do mesmo assunto que é Cristo. Você não tem outra coisa. Primeiro é Cristo. Quando você nasce de novo, você é o primeiro amor, é o primeiro amor. Você pode amar o seu cônjuge, você pode amar seu namorado, seu marido, enfim, seus filhos, mas primeiro Cristo. E a sociedade inverte. E ainda acha que é cristã. Eu amo mais, eu já amei, eu acho que eu amei mais o trabalho do que eu, particularmente, amei mais o trabalho do que a família e do que Cristo.
Por isso que eu tive vários problemas de saúde, mas graças a Deus são diminutos. Mas, enfim, a pergunta que eu queria deixar para todo mundo fazer com Deus, em oração, é: quando eu nasci de novo? O Adilson me lembra, ele conta, diz até onde, lá na Marginal do Pinheiros, que ele para o carro e sentiu aquela emoção de ter nascido de novo. Cada caso é cada caso. Deus não faz nada repetido. Ele tem um propósito para cada um de nós. Verdade, Mauro. E às vezes, se você está nesse ponto de se perguntar para Deus, né, se eu nasci, quando eu nasci ou quando eu vou nascer de novo, eu acho que aí já está um processo de novo nascimento, né? Porque você já está se tornando uma pessoa íntima. Porque, mas aí que tá, olha, você já viu falar de pessoas que têm aí 40 anos e continuam vivendo com o papai e com a mamãe? 50? Sim. Então, não amadureceu. Ele tem uma idade de um homem maduro, mas ele não amadureceu, porque ele não largou nem os pais, ele tá dependendo do pai e da mãe para poder morar. Então, assim como tem isso na vida carnal, que a gente entende bem, por exemplo, tem pessoas, você talvez seja uma delas, né? Que de repente teve uma infância tão atribulada, tanta dificuldade material, cultural, enfim, que amadurece rápido. E aquele que tem tudo de bom, vamos dizer assim, né? Sempre foi protegido dos problemas, né? Passa a ser infantis a vida toda. Você entendeu? Não tem regra, mas dá para entender que, como acontece na vida carnal, tem uma semelhança com a relação do Deus Pai conosco. Hoje, por exemplo, a minha maior vontade é amadurecer, é oração, é andar com Deus. Andar, falar com Ele toda hora. É quando ele fala assim, para o ímpio ouve isso e fala: então você está achando que você é um Deus? Você está achando que é melhor do que eu? Quem é que está falando na cabeça dessa pessoa? Ou vai te chamar de fanático. E... Olha o fanático lá. Né? Quem é faz que vai parte. Mas faz parte. Ô, Mauro, eu nunca fui muito de rede social, mas teve uma época que eu comecei a andar no Facebook. Aí eu achei uma página lá que é Minuto com Deus, do pastor Edivaldo Oliveira, né? Então eu sempre compartilhava. Aí uma coisa que me fez tomar raiva do Facebook, mas hoje eu estou vendo com outros olhos, foi que quando eu postava qualquer coisa fútil e vulgar, todo mundo, like para lá, toma, comentário. Quando você posta uma publicação desse tipo, 1, 2 e olhe lá, se as pessoas não passarem direto. Isso. Você não imagina que a história de Facebook, um dia o Adilson até perguntou para mim: você parou de postar no Facebook? Eu falei: parei. Ele não falou mais nada. Mas só o jeito dele falar, eu lembro do pai dele sempre. Só o jeito dele falar, eu percebi uma certa... Pode ser até que não foi, mas eu percebi, porque pode ser que não seja ele, Adilson, mas o Espírito Santo me deu uma revelação de advertência. Por que eu parei? Porque o inimigo conseguiu, por algumas ideias na minha cabeça, eu parei. Imaturidade espiritual. E eu acho assim, né? Porque, por exemplo, uma plataforma Google, Facebook, YouTube, estão com um porte tão grande desse jeito, né? Tem muita coisa errada, mas só pode ter o Espírito Santo envolvido nos criadores disso, porque não tem como. Mas Carlos, o Espírito Santo, ele está tentando entrar no coração de todo mundo. Cristo, quando veio, é para salvar o mundo. Ele não veio para salvar uma turminha. Na verdade, é o mundo que não escolhe a morte e ressurreição de Cristo. E, portanto, não tem Espírito Santo. Mas não é que Cristo não está querendo entrar e comandar, vamos dizer assim, aspas, né? Comandar ou guiar. A palavra mais correta é guiar.
Agora, se o guia te manda para cá e você quer ir para lá, é o inimigo. Ou você acha que é de você, ou seja, Senhor, se nós não tivermos Espírito Santo, a gente está roubado. Quer seja para fazer projeto, planejamento, proposta, porque o Espírito Santo não alimenta a nossa mente. E a gente fica lá, não entendi. Não vai entender porque não assimila. Por que a gente não assimila as coisas? Me veio uma coisa na cabeça. Eu me lembro que quando eu fazia cola na escola. Colinha. Eu fazia cola e chegava na prova, eu não usava cola. Outros faziam cola, quando chegava na prova, ficava lá na cola, olhando a cola para fazer a resposta da prova. Por que acontecia isso? E os dois tinham a mesma intenção. Colar. Um usou a cola e o outro não usou a cola. Pronto, está aí a história de Jesus Cristo na cruz e tinha o bandido lá, né? O malfeitor, dois. Um do lado direito e do lado esquerdo. Dois bandidos. E ele estava sendo crucificado como o terceiro bandido. O ladrão, bandido, percebeu numa fala dele que ele era Deus, filho de Deus. E começou a falar com ele, Senhor. Mas antes dele ter falado Senhor para Cristo, ele também achincalhou Cristo. Só que em algum momento, ele escolheu certo. O outro ladrão, nem com a advertência deste, ainda continua achincalhando a Cristo. Um nasceu de novo. Presta atenção que está escrito isso na Bíblia. O Nilson depois pode melhorar para vocês. Eu estava estudando isso nos últimos dias. O bandido, o ladrão, na cruz, sendo crucificado por justa razão, pelos moldes mundanos da época. Ele subiu aos céus. Qual a lição? Não olha para o pecado do outro, olha para o teu. E quem vai fazer você olhar o teu e moldar por causa que é teu, você vai, poxa, eu sou bandido, eu deixo de ser bandido. O bandido da cruz, ele escolheu Deus e pronto. Está tudo resolvido. Deve estar lá no reino de Deus. E era um bandido. Então, por isso que a gente não pode julgar o outro. Mas tem que advertir o outro. Que é essa pegadinha da religiosidade. Ah, você não pode julgar. Não estou julgando, estou advertindo. Essa dificuldade nossa de falar, de perguntar, de questionar. Questionar no sentido não é de opositor, é questionar no sentido de entender. Por isso que quando a pessoa fala concorda ou não concorda, eu já fico querendo advertir. Não tem que concordar, você tem que ouvir o Espírito Santo. Se você não consegue ouvir o Espírito Santo por alguma razão, então ouça o Espírito Santo de quem está falando. Sim, Mauro. Essa parte
da crucificação de Cristo e os que estavam com eles lá, né? Um deles era o filho da prostituta, né? Eu acompanhei muito na parte da novela aí da Record, que passa bastante. Então, essas novelas aí que passa também ajuda bastante aí a, Mas você a ter sabe, os entendimentos. eu acho que ajuda sim, porque como tem a imagem das cenas, isso ajuda você a guardar algumas coisas. Mas pode ter certeza que muita dessa coisa das novelas, elas estão tortas. Mas é Sim. legal que você faz um exercício. Você não precisa julgar a novela, você assiste a novela com discernimento espiritual. Sim, tem muita coisa que eles põem que é para atrair, né? Não só o Exato. público que acredita, mas também os que não acreditam. E, Vai atrás sem querer. a grande pegada má da religião é conquistar pela emoção. Não é pela emoção. Não é eu dizer que eu sou coitadinho. Não é ficar com dó do outro. É espiritual. Mas a hora que você nasce de novo, a hora que você procura isso, a hora que você abre o seu coração, vai acontecer que você vai nascer de novo. E aí você vai ser transformado de glória em glória na imagem e semelhança de Cristo, através das circunstâncias más, que as boas é obrigação. As pessoas falam assim, não, mas eu fiz isso certo, fiz isso errado. Bom, eu vou te divertir o que você fez errado, não que você fez tudo certo. Mas quem está religioso, quem tem uma cultura terrena, ele quer dizer o seguinte, se eu fiz 10 coisas certas e uma errada, eu estou bom. Não, eu tenho que te advertir porque você fez errado. O bom é obrigação. Se você é filho de Deus, é obrigação. Você tem que procurar a excelência de Cristo. E aí que você se transforma, entendeu, Carlos? Sim, E, Mauro. Carlos, tem uma pegadinha muito terrível que Deus testa todos nós, eu acho que a palavra seria essa, que você começa, se você é o teu Espírito Santo, você começa a se achar já errou. Aí você vê a arrogância do outro e se irrita. Quem é que está mais errado? O que se irritou. Porque daquele que é arrogante, você tem que ter misericórdia. Sim, Mauro, entendi. Mas tem que advertir. E aí é onde entra o campo da hipocrisia, né? Porque É, você se irritou e se tornou... Está você não... dentro do campo da hipocrisia que você não consegue advertir, não consegue se manifestar. Exato. Então, o tema que a gente vai estar estudando é esse, né? Da transformação que todos os filhos de Deus começam a ter a partir do novo nascimento. E se vocês perceberem, no plano horizontal, a gente nasce, a gente é nenê, depois adolescente, depois se forma, tem uma transformação também. Então, essa transformação de nenê, e vai crescendo, vai desenvolvendo, é a mesma que espiritual, é uma semelhança. Agora, tem gente que nasce e fica criança há muito tempo. Tem gente que vai bem, chega na adolescência e fica adolescente muito tempo. Tem homem que tem 40, 50 anos e continua sendo um meninão, uma criançona. Eu acho que todo mundo conhece isso. Espiritualmente é a mesma coisa. Ô, Mauro, engraçado, cara. Na hora que você falou, né, quando a pessoa não amadurece, um cara de 40 anos, que ainda depende dos pais e da mãe,
entrou um vizinho aqui, camarada meu, e bem na hora que você estava falando, ele parou e ficou ouvindo um pouco o que você estava falando. Aí eu até comecei a dar risada aqui, né? Aí ele olhou para minha cara assim e saiu andando. Eu falei, tá falando com você, viu? Bem na hora, cara. E você acha que isso é acaso? Não é? Não é Espírito Santo. Não sou eu também, é Espírito Santo. Que de alguma forma fez ele passar por aí e aí escutou alguma coisa. Assim como tem gente que me vê eu falando, né? Imagina uma visita aqui, né? E aí depois lasca o pau em cima. Esse cara é um Deus? O que tem de Cristo em mim é Deus, sim. Eu posso estar falando como quem tem Cristo. Qual o problema? O Cristo não foi preso e crucificado? Também achavam que ele não era Deus. A mesma coisa. O ímpio vai achar que eu sou um louco. A Bíblia fala isso. Não tem novidade. E eu tenho que ter misericórdia. Eu e vocês. Nós temos que nascer de novo e largar o pau aí para orar. Passar 24 horas do dia com Cristo, com o Espírito Santo, com Deus, a mesma coisa. Tudo que eu vou fazer para a glória de Deus. Não é para mim, é para Ele. Se eu ganhar dinheiro, o dinheiro é dele. Se o meu corpo ficar saradão, é para ele. Depois, para minha companheira. Se eu vou numa academia para ficar tanquinho, como dizem que as mulheres gostam de ver o homem, tanquinho, eu vou fazer isso para quem? Para minha saúde, para cuidar para ele. O corpo é dele, é de Deus, não é meu. Hoje a gente fala que os recursos que eu tenho é de Deus, ninguém acredita. Continuam falando errado. Bom, senhores, tem mais alguma colocação aí? Estamos chegando na nossa hora. Alguém queria colocar mais alguma coisa? Então, senhores, eu ainda não tenho a cultura que tem os pastores, os padres, né, de orar assim publicamente, é uma questão de cultura, mas graças ao Espírito Santo, nós, no nosso escritório, temos 10, 12 minutos todo dia de oração. Gostaríamos de ter muito mais, mas não podemos. Mas queremos que cada um ande com o Espírito Santo o tempo todo. E também não adianta ir lá escutar o pastor e ficar distraído com todo mundo. Isso é hipocrisia. É só para constar. Isso é hipocrisia. Então, as nossas orações estão sendo gravadas, está no nosso YouTube, os nossos estudos bíblicos, as nossas lives, os nossos chamamentos para os nossos cursos de empreendedorismo geotécnico. Estamos no começo, precisamos de todo mundo colaborar, porque, na verdade, a função aqui é para dar glória a Deus, não é para dar glória ao Mauro. Eu simplesmente sou um escravo de Jesus Cristo. Pode falar. Você falou uma coisa agora que veio à tona na minha mente agora. Certa vez, eu estava a caminho de casa no carro, eu não sei se foi no Maturidade Espiritual, acho que foi, né? E eu coloquei o cabo e começou a sair no som, né? Aí eu estava com as meninas e tudo no carro. E eu vou até citar nomes, não tem problema. A Paulinha, que eu falo para ela também. A Paulinha, né, ela vai na igreja e tal. Aí você estava falando lá, estava até bom o assunto, tá caloroso. A pessoa vai e puf, pôs o fone no ouvido. Foi ouvir uma música. Aí daqui a pouco a pessoa me fala:
não, que não sei o que, eu vou para a igreja. Aí eu não fui hipócrita, eu adverti na hora, porque me deu um sentido de raiva no momento, mas não para transmitir aquela raiva para a pessoa. Eu falei, porra, mano, eu tá falando que vai na igreja e a palavra tá aqui na frente dela, ela põe um fone no ouvido. Eu falei, mas Exatamente. você vai na igreja com fone no ouvido também? Porque a igreja tá aqui na tua frente. Entendeu? Então é uma coisa que... Carlos, desculpa te cortar, porque você traz muita consciência para mim. É esse termo. Vai para a igreja, já mostra a falta de entendimento espiritual. É lógico que a gente fala, vai na igreja, que a igreja não é um local. A igreja de Cristo não é um local. A igreja de Cristo é o que tem de Cristo em cada um de nós. Nós aqui reunidos, quem tiver com Cristo, quem tiver aqui por amor, não por obrigação, e essa obrigação ainda, se for para dar glória a Deus, é uma obrigação correta e deve ser atendida, nós estamos aqui na igreja. Nós estamos na igreja. Que a igreja é onde nós estamos dois ou mais que tem Cristo no coração, o homem interior, sendo guiado pelo Espírito Santo, não tendo inveja do outro, não tendo hipocrisia, vai falar o que vem no coração, como você disparou aí falar depois que você chegou aí do alvoroço do trabalho. Não está preocupado se está falando português certo, português errado, se vai falar uma bobagem. Não, nós temos que ouvir o Espírito Santo através do outro. Quando a gente fica muito mais preocupado com o que tem de podre no outro do que tem de bom no outro, é porque a gente está se identificando com o podre do outro. Essa é uma forma de eu perceber meu podre. Quando eu fico muito preocupado, Carlos, que você de repente é isso ou aquilo, é porque eu estou me identificando com esse lado ruim. Porque eu não vejo o que tem de bom em você. Aí eu vou me identificar com o que tem de bom em você. Então, o cristão verdadeiro, ele consegue ter esse discernimento. E é isso que a gente está fazendo nas lives. Através do empreendedorismo geotécnico, que é cristão, dentro da Academia Dynamis. E estamos avançando com isso. Antes, nós ficávamos circunscritos a um grupo que trabalha conosco, e agora nós estamos indo para as redes sociais e abrindo, e precisando do apoio de cada um que está ouvindo aqui online e que está ouvindo depois gravar. Venha participar, porque esse trabalho é um trabalho cristão, é uma igreja. É a verdadeira igreja, e eu sinto e repito toda hora, para mim é uma forma que vai ser tomada por Deus, que vai ser um caminho que ele está encontrando não, porque ele que decide tudo, de avivamento cristão, que é o empreendedorismo cristão. E nós aqui estamos desenvolvendo geotécnico e somos de empresas geotécnicas, que nós estamos fomentando. Então, o que a Academia da Dynamis pretende é isso, fomentar a empresa de geotecnia. Deus me deu recurso, Deus me deu dom, temos uma equipe maravilhosa, agora a nossa equipe tem que, quem não nasceu de novo, nascer e se transformar até a vinda de Cristo. Essa é a proposta. Agora, se você não quer seguir, não tem problema. O jovem rico lá, na história bíblica com Cristo, não quis seguir. E Cristo não ficou bravo. Ele advertiu só, ele fez uma advertência e continuou. Quem tem que correr atrás de Cristo somos nós, fazendo o que ele quer. Não ele fazer a nossa vontade.
É a vontade de Deus. Bom, senhores, eu não quero me delongar, porque falar de Cristo realmente, acho que eu passo o dia todo falando, não canso e não perco a voz, mas quem me dá a voz, quem me dá o descanso é o Espírito Santo. Recuperou até minha saúde. Bom, então, vamos se despedir nessa noite da live. E eu quero mais uma vez pedir para você colocar aí um like, né? Um ok aí de gostar da nossa gravação, de compartilhar nas redes. Entenda que isso é uma pregação que Cristo me mandou e mandou a todos aqueles que são irmão dele. Essa é uma forma espiritual de comprometê-los. Porque não é meu nome que eu falo. E não sou perfeito. Mas o Espírito Santo, através dos senhores, e ele direto na minha mente, vai me corrigir. Esse é o processo de transformação. Ok? Uma boa noite para vocês, um beijo no coração e estejam com o Criador. É isso aí, Mauro. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Boa todos. Gente. Boa noite a todos. Obrigado.